A gente já entendeu basicamente como se dá esse processo de interação, né, entre esses principais componentes do nosso computador. E agora vamos falar um pouco sobre a hierarquia, a classificação das memórias. Temos as memórias mais bem posicionadas aqui no topo, ó. Quem aqui está? Os registradores da CPU, do processador. E na base nós temos, né, a memória RAM, os discos removíveis, os discos aqui de armazenamento em rede e o próprio disco rígido HD ou SSD, tá? Perceba que no topo nós temos quem? Os registradores. E veja que interessante, nós temos um processo de distribuição de quantidade de memória no nosso computador, para que o computador ele esteja acessível às pessoas. Em que sentido, professor? Quanto mais rápida for a memória, mais cara ela é. Como ela é mais cara, menos ela vai ter no computador. Professor, sério? Sério. Porque senão o computador se tornaria um equipamento muito mais caro do que é, diante de toda essa crise que a gente está vivendo, por exemplo, agora, né? Nos últimos anos, 2020 até agora, 2022. Então, se eu tenho um registrador como, né, a memória mais rápida aqui dentro dessa hierarquia, eu vou ter mais registradores ou mais memória RAM? Eu vou ter mais memória RAM, porque a memória RAM ela é menos rápida e, portanto, vai precisar ter uma quantidade um pouco maior para equilibrar as coisas em uma questão financeira. Em questão de desempenho não, né, gente? Quanto mais rápido seria. Mas em uma questão de se tornar algo acessível para o público, a gente faz sempre esse racionamento, né? Essa distribuição. Tá bom? Então, bora lá. Os registradores aqui no topo, né? No grupo dos dispositivos de armazenamento temporário. Tenho aqui a memória cache com uma memória intermediária, porque ela fica entre os registradores e a figura da memória RAM. Por isso que ela é dita intermediária, justamente, que ela fica, ó, entre a memória RAM e a nossa memória mais rápida, que é a figura dos registradores. Beleza? Então a memória cache fica aqui. A memória cache pode ter o L1, um L2, um L3, que são espaços, são versões, são tamanhos para que a memória cache ela funcione, tá bom? Além disso, nós temos também a figura da própria memória RAM. E a memória RAM vai ser um equipamento físico. Só que a gente vai estudar, quando estivermos lá dentro do sistema operacional, um conceito bem interessante. A regra é que toda memória ela seja o quê? Física. Mas eu também consigo fazer aqui uma espécie de memória virtual. Pessoal, memória virtual é uma configuração, tá? Trata-se de uma configuração. Explico. Eu tenho 2 GB de RAM. 2 GB de RAM. 2 GB de RAM. E o consumo, né, da minha memória RAM dentro do meu sistema já está realmente no topo. Só com o sistema. E eu preciso abrir um programa que, sei lá, exigiria mais 500 MB de armazenamento. Existiria alguma possibilidade de eu abrir esse programa? Em tese não, porque eu só tenho 2 GB, os 2 GB já estão, ó, lotados. Então eu teria que comprar uma memória RAM física maior. Só que dentro dos sistemas operacionais, a gente consegue fazer uma configuração para que o sistema consiga trocar também os dados que estão na memória RAM. É como se eu tivesse uma caneca em cima de uma mesa e eu quisesse trocar a posição dessa caneca, por exemplo, pela garrafa de café. A gente faria a troca no momento de uso. Por isso que quando a gente fala em memória virtual, também vai ser comum a gente encontrar a memória de troca, tá? A expressão memória de troca. Professor, eu consigo configurar então a memória virtual dentro dos sistemas operacionais? Sim. Eu não vou mostrar isso aqui e agora, porque não é objeto de nossa aula falar sobre isso. Mas aqui dentro do nosso exemplo, eu só estou explicando, né, para que não haja nenhuma dúvida em relação à memória. A memória virtual, na verdade, não é uma memória, é uma configuração que a gente vai fazer no nosso HD, tá? Mas foca aqui, memória RAM, né, é uma das memórias mais rápidas do nosso computador. Além disso, temos a figura dos dispositivos de armazenamento,
né? Temos a memória ROM, temos os discos removíveis, os discos ou o armazenamento em rede na internet, né? E também o disco rígido físico. Esses aqui são dispositivos de armazenamento permanente. E temos outras fontes de entrada, né? Como o próprio nome já diz, é de entrada, ou seja, você vai conectar aqui, inserir informação. Teclado, mouse, outra mídia removível qualquer, scanner, câmera, microfone, vídeo, fontes remotas, ou seja, dentro da própria internet e outras fontes mais, tá bom?